Uma prática que já dura anos pode acabar. Operadoras estão reavaliando os pacotes que dão uso ilimitado a aplicativos como WhatsApp, Twitter, Waze e YouTube. Vamos entender agora essa história. O zero rating pode estar com os dias contados. A prática, que tem sido uma importante estratégia comercial, em que as operadoras de internet dão acesso limitado a determinados aplicativos, conforme os planos que oferecem, está sendo repensada por Vivo, Claro e TIM, as três principais do Brasil. Elas estão pensando em, por exemplo, cobrar do cliente pelo uso do WhatsApp, Twitter, YouTube e Waze, que estão presentes em diversos pacotes de dados. O uso desses dados nos aplicativos tem aumentado bastante ao longo dos últimos anos, um problema que deve aumentar conforme a popularização do 5G e dos serviços de streaming. As operadoras também têm se preocupado com o zero rating em relação ao marco civil da internet. Isso porque, quando elas privilegiam determinados aplicativos nos planos que oferecem ao consumidor, elas acabam privilegiando também as empresas donas desses aplicativos, algo ruim para a concorrência. A reavaliação já está em andamento, mas a mudança não será feita da noite para o dia. Caso ela realmente ocorra, o consumidor será notificado. Pois é, novidade é essa, não? E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o advogado Matheus Pupi, especialista em direito digital. Vamos lá, deixa eu ver se o Matheus já está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Matheus Pupi, boa noite, bem-vindo novamente ao Olhar Digital News. Obrigado. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre esse caso aí das operadoras, né, do fim dos ilimitados. Porque como deve ser feito, antes de mais nada, caso seja realmente decidido isso, como que o consumidor deve ser adequadamente comunicado? Bom, falar em cortar a conectividade numa era onde a conectividade está cada vez mais presente é sempre complicado, né? Eu vejo que, bom, em primeiro lugar, a comunicação para o consumidor, de fato, ela deve ser clara, direta, né? Porque a legislação brasileira, no geral, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, é muito clara sobre a necessidade de comunicação adequada, né, ao consumidor final, especialmente pelas mudanças significativas nesses contratos, termos de uso, termos de serviços, né? Isso significa, de fato, que as operadoras elas têm que informar os seus clientes sobre essas mudanças pretendidas de uma maneira com prazo, né, para que possam tomar suas próprias decisões cabíveis, seja migrar ou ir para outros players, né, bem como os motivos para essas mudanças, de certa forma, de uma maneira clara e acessível, né, dando a oportunidade para que eles possam tomar uma decisão informada. Agora, nós temos até duas situações. Tem aqueles planos pós-pagos, que às vezes o contrato é até anual, já está pago, já tem ali as suas regras. E tem também os pré-pagos, ou seja, se algo como isso for aprovado, os pós-pagos teriam que renegociar contratos e os pré-pagos talvez tivessem um imediatismo da ação, enfim, como que ficaria isso? É verdade, fica um dilema, né, entre os dois. Mas a relação aos planos pós-pagos, por exemplo, com contratos evidentes, a situação é um pouco mais complexa, né? O contrato como um acordo de duas partes, né? Para não ser leonino de toda forma, qualquer mudança significativa nos seus termos, ela tem que ser idealmente negociada e acertada por ambas as partes. A gente sabe que, infelizmente, não é o que acontece de fato. Mas a operadora, nesses casos, ela não pode simplesmente alterar os termos unilateralmente sem um consentimento prévio do cliente. Mas é importante verificar que a redação desse contrato em si, para ver a questão, né, da existência de cláusulas que podem permitir essas alterações unilaterais por parte da operadora, e mesmo que tais cláusulas existam, né, elas podem ser consideradas eventualmente até mesmo como abusivas, que leva àquele desequilíbrio contratual de fato, né, e prejuízo efetivo para o consumidor em si. Eu vejo que agora nos planos pré-pagos, de fato tem um pouco mais de flexibilidade, né? Pois elas podem alterar essas condições ali de uma maneira unilateral, porque não tem um contrato de longo prazo em vigor, mas o consumidor ele ainda tem o direito de ser informado sobre qualquer alteração com antecedência adequada, de uma maneira clara, né, e efetiva, para cumprir as condições, e as condições iniciais acertadas, elas têm que ser cumpridas até que as mudanças sejam feitas, né?
Agora, essa discussão, ela sendo ali no trâmite das operadoras, elas precisam passar, por exemplo, por uma autorização da Anatel para que elas entrem em vigor, ou é um contrato particular em que mudam-se as regras e comunica o consumidor? Como que fica isso, Matheus? De fato, a Anatel ela acaba tendo uma influência, né, uma interferência para coibir eventuais abusos, né? É uma relação de consumo, e além da Anatel, tem outros órgãos de proteção ao consumidor aí, que tem que verificar também essas alterações impostas, digamos assim, né? Mas não é tão simples porque trata-se de uma relação onde um lado tem um balanço de poder muito mais forte do que o outro, ainda mais que é um conjunto do mercado ali, né? Agora, Matheus, analisando ali a justificativa e olhando, claro, não tem um lado bom assim logo de cara, você imagina, estão cortando alguma coisa. Mas se for olhar para o outro lado, né, se é o lado positivo, porque eles justificam que é para investimentos. Por exemplo, no 5G, você acredita que isso é um fator que possa ser levado em consideração para aceitar essa modificação? Olha, tem que ser levado em consideração sim, porque certamente quanto à possibilidade do consumidor ter algo em troca, vai depender muito do resultado das negociações, né, gerais. Mas como as operadoras estão justificando como um meio de financiar investimento em outros serviços, até mesmo como o 5G, é razoável que os consumidores esperem ver melhorias no serviço como resultado, como que procura ali dessas alterações relativamente unilaterais, né? Se os consumidores sentirem a sua necessidade não estão sendo atendidas, ou que seus direitos estão sendo violados, ele tem sempre a opção de recorrer à Anatel ou aos órgãos de defesa do consumidor, ou até mesmo buscar ações judiciais com relação a isso, né? Agora, Matheus, só para as pessoas que estão nos acompanhando até se situar um pouco, isso é um começo de discussão, isso pode acontecer rapidamente, como que nós estamos, qual é o cenário disso? Olha, eu imagino que esteja no começo de discussão, né, isso ainda, como envolve com relações de consumo, isso não é, como a gente disse, não é tão simples, mas pode ser uma realidade, mas como disse, às vezes o próprio mercado freia um pouco essas alterações, a gente não sabe como que isso vai se desdobrar, mas como falei, numa era de conectividade plena, restrição à conexão acaba sendo muitas vezes um problema até mesmo para outros serviços das operadoras, né? Com certeza. Matheus Pupi, especialista em direito digital, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, espero recebê-lo mais vezes em breve. Obrigado. Espero retornar também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Pois é, pessoal, vamos acompanhando de perto e vocês já sabem, não é? Vocês ficam sempre muito bem informados no Olhar Digital, que traz sempre as informações para vocês em primeira mão. Então, fiquem ligados no nosso portal, assim que tiver alguma novidade ou esse assunto caminhar, vocês ficam informados juntinho com a gente.